Olá para todos vocês. Eu decidi gravar um vídeo resposta pela primeira vez ao programa Entre Aspas da Globo News, onde a brilhante jornalista Mônica Waldvogel entrevista um especialista sobre estresse pós-traumático. O que seria isso? São aquelas experiências onde, diante de alguma circunstância traumática, forte, iminente, a pessoa desenvolve uma série de sensações. Em algum momento, que pode ser imediatamente ou depois, aquelas sensações vêm à tona e se repetem e voltam na mente da pessoa e fazem com que a pessoa, muitas vezes, reviva aquela experiência muitas vezes e desenvolva uma série de quadros que têm nomes como depressão, pânico e uma série de outras coisas assim. E a Mônica Waldvogel termina o programa perguntando: por que será que algumas pessoas têm a sorte de passar por isso, coisas até piores do que outras, e não desenvolvem absolutamente nada, ao passo que outras pessoas desenvolvem? E nós temos uma resposta para isso. Eu gostaria de disponibilizar essa resposta dentro do ponto de vista da programação neurolinguística. Para a programação neurolinguística, nós podemos aprender a ter uma resposta diferente. Por alguma razão, seja circunstancial, seja aleatória, seja porque aquela experiência evoca alguma coisa do passado, alguma coisa lembrada e tal, a pessoa pode realmente apresentar um desses quadros e desenvolver quadros ainda mais complexos a respeito disso. Isso significa que a pessoa aprendeu uma resposta diferente. Algo novo aconteceu, foi sentido, foi experimentado, uma experiência de referência na vida da pessoa, e aquilo pode achar outras experiências de referência, e esse aprendizado que a pessoa faz no momento de conectar uma coisa com a outra pode fazer com que a pessoa realmente desenvolva alguma coisa nesse sentido. Mas a boa notícia é que nós temos tido excelentes resultados do ponto de vista terapêutico, de coaching, em cursos que nós ministramos, onde pessoas que aprenderam a agir dessa maneira começam a interromper esses padrões e podem agir de maneira diferente. Então, meus amigos aí me ouvindo, respondendo a pergunta da Mônica Waldvogel, talvez nós não saibamos exatamente por que espontaneamente algumas pessoas têm maior ou menor facilidade, mas nós sabemos que nós podemos aprender diferente. Primeira coisa que eu recomendo para vocês é: se você passou por alguma experiência traumática, alguma experiência difícil, alguma experiência que mexeu muito com você, uma coisa é você ter passado pela experiência. Outra coisa é como essa experiência tem que repercutir na sua mente. Você não precisa ficar lembrando dela o tempo todo. Você não precisa ficar lembrando dela dentro do seu corpo. Se alguma coisa desagradável ou traumática aconteceu, uma técnica muito simples, logo assim que aconteceu, a coisa vem à sua mente, para tudo, quebra o padrão, respira profundamente, faz um alongamento, solta o corpo e tal. Respira, porque quando você respira profundamente umas 4 ou 5 vezes, não tem jeito, você vai começar a relaxar. É automático, você faz o seu corpo pegar no tranco ou relaxar no tranco, 4 ou 5 vezes no máximo. E aí você começa a imaginar a coisa fora de você numa tela de cinema, lá longe. E começa a observar a coisa lá longe, numa telinha pequena, lá longe, o que aconteceu. Se for o caso até de você querer lembrar disso, mas de qualquer forma coloca aquilo longe de você. E deixe que a sua mente, a sua consciência oscile entre perceber fora de você, longe a situação, pequenininho, lá longe, em preto e branco, de uma forma que fica até quase difícil ver, ouvir, sentir o que está lá longe, e aqui dentro a sensação de relaxamento e bem-estar. Se você só fizer isso, em muitos dos casos, não serão todos, mas em muitos dos casos a coisa já não vai adiante. Ou seja, lembrou daquela história e tal, para tudo, relaxa, esvazia a mente, solta, alonga o corpo, relaxa, solta, coloca a coisa pequenininha lá longe, distante, lá longe e tal, e deixa a sua mente oscilar entre o relaxamento e o bem-estar que você vai produzindo aqui dentro de você. E essa coisa distante que você coloca lá longe. É muito importante que você faça isso. Tudo que você tem que fazer é perceber a coisa pequenininha, distante, lá longe, ao mesmo tempo em que você aprofunda o seu relaxamento, o seu alongamento, a sua sensação de bem-estar, e deixe que sua consciência perceba que aquilo está lá longe e você aqui está ficando bem. Se aquilo lá longe ainda assim soar muito ameaçador ou difícil,
congela a imagem lá. Igual o controle remoto, que você está vendo o filme e você pega o controle remoto e congela a imagem. Congela a imagem lá longe. Deixa ela congelada em preto e branco, lá longe, quase não dá para ver o que está na tela. E desce entre você e a tela uma parede blindada de vidro à prova de bala. Enquanto você continua a oscilar entre a sensação de relaxar profundamente e aquilo que está lá fora de você. Depois que você ficar um certo tempo, alguns minutos, percebendo aquilo lá fora, lá longe, enquanto você dentro profundamente relaxa, pega aquilo lá longe mentalmente e joga para longe. E levanta a parede de vidro à prova de bala e traz uma tela grande, colorida e brilhosa, onde você se sente bem, onde você se sente feliz, onde você sabe que de alguma forma que você nem precisa explicar como, você passou pela situação e ao invés de ter medo, etc e tal, você tem bem-estar, aquilo ali foi uma experiência, você aprendeu alguma coisa, por pior que tenha sido a sua experiência. A ideia é, qualquer um vendo esse filme colorido, brilhoso, bonito, saberá que você não só passou por cima, mas passou por cima bem. E a vida continua muito bem para você também. Tá? Faça isso mais ou menos de 21 a 30 vezes. Se você passou por uma experiência que poderia ser considerada traumática ou difícil, que tenha mexido muito com você. Você não precisa necessariamente entender, você não deve ir a fundo da emoção negativa, porque senão você corre o risco até de ampliar essa emoção negativa. A não ser que isso tenha conexões com a sua história pessoal ou alguma outra coisa, e aí você pode fazer um coaching, uma terapia, alguma coisa para te ajudar nesse sentido. Mas independente de você começar a terapia ou coaching ou qualquer coisa, faça esse exercício que eu estou ensinando aqui. E se você fizer, principalmente logo imediatamente após uma situação traumática, você já começa a desconectar um processo que poderia evoluir para alguma coisa até um pouco mais intensa na sua vida. Ok, Mônica Waldvogel, eu espero que você veja também essa resposta e quem sabe até as pessoas que viram esse programa possam já buscar alternativas, ao invés de, como muitos fazem, só apontar para os problemas. Boa sorte!